E nós estamos de volta com o quarto e último bloco da entrevista com o presidente da Câmara, Sérgio Antônio Condé, o Serginho, de Santa Cruz. Serginho, ali Santa Cruz é o complexo todo, né? Porque aquilo ali é um mundo, né? Um universo, né? É o maior conglomerado de famílias em Caratinga. É ali, né? Mas Santa Cruz, ele é sem dúvida, o alicerce da nossa cidade. Eu lembro muito uma propaganda que tinha, acabar falando minha idade de novo, mas no final dos anos 80, e aí os caminhoneiros já reivindicando, sabe, estradas, aquelas coisas todas, e fizeram um adesivo: sem o caminhão, o Brasil para. Nunca esqueci aquilo e sempre traduzi para o bairro Santa Cruz. Imaginava até, vou conversar para você e para os seus telespectadores, que eu imaginava até uma campanha política dessa natureza. Sem o Santa Cruz, o Caratinga para, ou a cidade para. E porque, de fato, sabe, não tem ninguém que você conheça que não tenha algum laço com alguém do Santa Cruz. E a própria força de trabalho, né? Sim, e já disse em outra conversa, em outra entrevista, e é um povo fantástico, sabe? Um povo guerreiro, um povo batalhador, sofredor, que enfrenta os preconceitos, sabe? De 50 anos atrás, mas que hoje não tem nada disso, que as coisas que acontecem ali tem as suas dificuldades, como todo lugar, como todo segmento, toda sociedade existe, mas então são pessoas ali que dão a vida, sabe, pela sua família, pela sociedade, pelo o ser humano que é, e aí muitas das vezes menosprezado por causa de nada, para falar a verdade. É aquela coisa, é o preconceito, é o conceito antes de conhecer. Isso, né? mas ainda assim reafirmo, sabe, que é um maior bairro, que é o alicerce da cidade de Caratinga, é o bairro Santa Cruz. Muito bem. Ô Serginho, uma outra coisa, eu lembro que na outra entrevista que eu fiz com você, nós falamos um pouco também com relação à realização de audiências públicas. Teve uma audiência pública aí da Copasa em que foi um blá blá blá, eu sei que você saiu nervoso daquela reunião, porque perdeu tempo e não trouxe nada de resultado. Mas tem outros temas também que podem ser alvo de audiências. É intenção da Câmara também promover audiências públicas e também fóruns de debate sobre temas de interesse da comunidade? Sim, infelizmente, como você bem disse, a Copasa não houve essa audiência pública como nós imaginávamos, como nós queríamos, e, Tilson, o que está acontecendo, a gente tem acompanhado o cenário nacional e algumas pessoas, né, se apresentam de uma forma e às vezes são questionadas, às vezes são elogiadas, mas o fato, sem você se espelhar em alguém, ou ainda que se espelhe, não tem mal nenhum nisso, se for salutar, né, se for positivo, se for para o bem, mas é que a parte regimental permite que você dê a palavra a pessoa, explanar lá 10 minutos sobre determinado assunto. A pessoa vem para te enrolar, muda totalmente o assunto, fala nada com nada, e aí você fica naquela apreensão, desgasta todo mundo. Confesso de público, fico naquela apreensão, porque se eu cortar eu estou sendo mal educado, mas eu tenho que saber que eu me propus aquilo e entender que a pessoa também está enrolando. Então eu acho que a falta de educação maior, caso aconteça, né? Que eu estou conversando com um assunto. Então, a qualificação maior é da pessoa que não respeitou os presentes, nem os vereadores, nem ou até mesmo o propósito daquela reunião, né? Pronto, você disse muito melhor que eu. Então, que não está atendendo o propósito da reunião, então também acho que não é feio fazer essa intervenção. Então, nós vamos fazer sim essas audiências, nós temos lá uns 4 ou 5 já assuntos pertinentes que estão sendo muito bem avaliados para que não caia popularmente assim, isso é só para tampar o sol com a peneira, porque infelizmente nem através das audiências a gente não se chega no resultado esperado ou no resultado que se precisa, entendeu? Mas
Mas aí eu parto de um princípio que se eu não fizer isso, como o próprio cidadão que reivindica os seus direitos, se você não fizer a sua parte, quem é que vai fazer? Então, se não der o pontapé inicial, jamais iremos atingir o que precisamos. Ô Sérgio, não seria o caso de... Porque eu já tenho acompanhado várias audiências públicas e chegou um tempo que eu fiquei cansado, porque a gente às vezes passava ali 2, 3, 4 horas debatendo, conversando, ouvindo A, B ou C, e quando terminava a audiência, bom, vamos terminar que o nosso prazo acabou, mas peraí, não se decidiu nada aqui, não se definiu o que vai fazer, não tem um plano de trabalho a partir disso aqui. Não seria o caso de se tentar conduzir essas reuniões para que elas saiam dali com passos seguintes? Edilson, eu tenho por mim, você falando, eu me vi em algumas audiências, sabe? Eu tenho para mim que só tem uma solução. Me perdoe se eu estiver sendo ignorante, sabe? Mas é o que eu penso mesmo. Eu trabalho com o presidente, eu faço, mas eu também tenho meu pensamento que ele, sabe, tem que ele se diverge mesmo, né, do meu papel para o papel assunto. Isso. E o que eu penso, sinceridade, seja a audiência que for, seja o assunto que for, só se resolve terminando a audiência ou no decorrer dela. Se não houver, e normalmente não há, se não houver uma proposta da parte dos participantes. Isso, mas principalmente daqueles que estão sendo... Os coordenadores. Daqueles que estão sendo indagados. Só para exemplificar, da Copasa, por exemplo. Então, se não houver um entendimento ali, uma resposta deles, que venham atender a reivindicação da população, eu só vejo um caminho. Já sair dali e protocolar uma ação judicial muito bem feita, você já preparar ela antes, terminou, você já fazer uma judicial, porque, infelizmente, fica-se apenas nas audiências, desgasta com a população, desgasta a gente mesmo, porque outras coisas a fazer, fica ali 2, 3, 4 horas debatendo e não se chega a um consenso. Eu reivindico que a empresa X tem que reparar o estrago na rua porque é de responsabilidade dela. E mostro como era antes, mostro como era depois, mostro qual que foi o que ela se propôs a fazer e não está fazendo. Aí ela pega e fala aqui que a empreiteira, que o governo federal não repassou o dinheiro que era para essa finalidade, e etc, etc. Ao invés de beneficiar aquela comunidade, acabaram prejudicando. Então, se você não tiver essa atitude, sabe, eu acredito que, que se consiga pouco do que se imagina. Agora, Serginho, eu queria te fazer uma proposta. A gente tem conversado muito, eu e o Carraro, no próprio programa, eu tenho sempre enfatizado isso, que eu já tento levantar essa bandeira há muito tempo. Será que não teria como, aí é com você, a Câmara Municipal promover um fórum de debate com relação à potencialidade de Caratinga e as possibilidades de exploração do turismo em Caratinga como uma fonte geradora de emprego e renda? Olha, o fórum, esse debate, ele é positivo, sim, sem dúvida, sem dúvida. Se você passar pela BR e parar próximo ao Menino Maluquinho, pelo menos comigo já aconteceu, eu fazer de propósito, e ficar ali alguns minutos e ver. Sempre, mas sempre, param 2, 3, 4 carros ali e sempre, na maioria das vezes com crianças, vão à frente do Menino Maluquinho e tiram foto. E então, o ponto turístico de Caratinga tem várias lagoas, sabe? Tem a própria Pedra Itaúna, que devia ser feita. Olha, você vê a Ibituruna, uma pedra maior, ela é usada lá como referência, né, de campeonatos aí de voo livre, etc, etc. Mas nós também, ela é muito bacana, sabe? Quem gosta da cidade conhece, às vezes vai lá para ver, não tem ali um ponto, precisar de alguém investir mesmo. Isso. Às vezes um restaurantezinho, sabe? Você já passar o domingo para ver, ou colocar lá uma lojinha lá com o Menino Maluquinho, com a própria Pedra Itaúna, com a catedral, com o santuário. E outra coisa, olha bem, Caratinga tem no seu território um dos maiores santuários ecológicos do mundo, que é a Mata do Feliciano, a RPPN Feliciano Miguel Abdala,
onde nós temos o maior contingente de muriquis do norte. Exatamente. E olha que ideia, desculpe, mas olha que ideia que você está me dando aqui agora. Elas são as mesmas, né? O objetivo mesmo vai se juntando. Montar-se aqui, sabe, um ponto de referência da mata, onde que os visitantes venham e entrem aqui numa van e com um guia, com uma pessoa que conheça e leve-os até lá, sem precisar de ir desordenadamente, né? Então, é possível, sim, é obrigação da Câmara, sim, fazer isso, e é uma ideia que nós vamos estar levando agora, ao sair daqui, está levando ao conhecimento do jurídico para ver que forma que poderia ser feito e fazer, sim, esse debate. Você falou, por exemplo, você falou sua região, onde você nasceu, onde você cresceu, o bairro Santa Cruz. A gente, às vezes, fica muito triste de ver uma meninada ali, uma meninada boa, que não tem uma perspectiva de emprego. E a gente percebe que várias vertentes aqui em Caratinga que acaba não conseguindo retorno financeiro porque nós, por exemplo, a própria rede hoteleira, os nossos restaurantes ganhariam, o pessoal que mexe com artesanato, doces caseiros, tudo isso é turismo, é explorado turismo. Sim. E é uma fonte de renda, sobretudo. Mas eu gostaria de pegar um gancho aí no que você disse e fazer até um apelo aqui, pela primeira vez, ao prefeito municipal, que ele nos ajude, prefeito Marco Antônio, ajude a conseguirmos a desmembrar ali o terreno da FUNCIMI para que possamos, de fato, concluir ali um campo que venha beneficiar a população do bairro Santa Cruz. Porque da forma que está, Edilson, conseguimos até o campo, pode ser feito, mas por ser a Cidade do Menino uma fundação, ela não é permitido que a população usufrua daquilo ali. Então é necessário que desmembre o terreno e que se doe para o bairro, por uma associação, não, porque já é do município, né? E para que a gente consiga verba com os deputados. Crie, né, até mesmo uma associação. Para fazer o campo. E aí eu vi agora, recentemente, a inauguração do campo dos Peladeiros lá do bairro Santo Antônio, estive presente, a satisfação nos rostos daquelas pessoas, daqueles senhores, sabe, igual tem o Russo. Então, e foi uma reivindicação dos vereadores Andresa, vereadores daquele bairro ali, com a aprovação nossa lá da Câmara, que o prefeito pôde atender e atendeu. Então o bairro Santa Cruz clama por isso também, é uma forma, sim, de estar tirando esses jovens da ociosidade e colocando num caminho melhor. Então, mas eu compactuo com você dessa ideia, te agradeço por elas e reafirmo para você que nós vamos dar sequência, que certamente voltaremos aqui numa oportunidade para falar a respeito disso. Serginho, eu lamento dizer que o nosso tempo encerrou, mas você já me cobrou o convite vai ser feito mesmo e nós queremos que você venha outras vezes no programa para nós falarmos de coisas de interesse da nossa comunidade. Muito obrigado, Serginho. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores e que nos assistem e dizer que a Câmara Municipal de Caratinga está aberta para a população. Queira nos visitar, queira visitar no dia das reuniões, às terças-feiras, sempre às 19 horas. Muito obrigado. Bom, e assim nós colocamos um ponto final em mais essa entrevista. Desta vez foi o Serginho. Semana que vem, se tudo correr bem, nós estaremos falando sobre educação com a superintendente de ensino, a Landinha, da nossa 6ª Superintendência Regional de Ensino. Um abraço e até a próxima semana.